E aí, meus queridos, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o vídeo a gente vai trocar uma ideia sobre inteligência artificial. Então, se você curte esse assunto, fica aqui que a gente vai bater um papo e eu vou explicar pra vocês como é que eu fiz pra lançar o meu MVP. Esse termo é muito usado no universo de micro SaaS, SaaS e micro SaaS, que é um Minimum Viable Product. É um produto mínimo viável. Então, basicamente é o quê? Antes da gente realmente lançar um produto, primeiro a gente valida uma ideia. E o MVP é justamente isso. Então, dentro dessa ideia toda, e tudo isso graças ao André e o Felipe da comunidade AI Builders. Gratidão, André e Felipe, vocês são foda, velho. Obrigado mesmo. E queria compartilhar aqui com vocês como é que foi toda essa jornada. Basicamente, o lançamento entre muitas aspas, porque é realmente algo bem cru, e a ideia da MVP é justamente essa. É ser algo simples, mas funcional. E dentro todo esse contexto, eles ensinam do zero como é que eu, sem experiência alguma em programação, criei todo um back-end, o front-end, a ferramenta que fez a conexão entre o assistant do ChatGPT com o WhatsApp e toda essa junção e fazendo a engrenagem rodar e funcionar. Isso é muito legal, é tirar essa ideia do papel e colocar para rodar. E, bom, a ideia do MVP é entender se as pessoas realmente vão usar essa ferramenta, se essa ferramenta vai ser útil para essas pessoas. E caso a gente colete esses dados e a gente vê que não vai ter nenhum resultado, a gente parte pro próximo. Então, é meio que assim, a gente não gasta muita energia em uma parada que não tem potencial. Então, o MVP é realmente essa ideia de criar algo mais enxuto, mais resumido e que a gente vai construindo ao longo do tempo, a gente vai entendendo quais são as reais necessidades do possível usuário que vai estar utilizando essa ferramenta. Então, as ferramentas que a gente usou foram o N8N, a gente usou o Railway para subir o N8N, então eu não instalei o N8N na minha máquina, né? A gente contratou ali um servidor muito baratinho, algo em torno de $5, e subiu o N8N lá e tendo toda essa configuração feita, a gente criou um fluxo de automação. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha tela como é que ficou todo esse fluxo e explicar algumas das funções. Não vou entrar em detalhes, né, porque é algo um pouco mais complexo. Parece simples ali, mas é bem complexo. Tem toda uma lógica ali, né, para fazer a engrenagem realmente rodar e funcionar da melhor forma. E, eu ia falar outra parada importante que eu esqueci. Galera, eu aprendi tudo isso na comunidade chamada AI Builders. Eu acho que eu até falei aqui em algum outro vídeo aqui nesse canal. E tem um link aqui, caso você tenha interesse em criar suas automações, aprender mais sobre esse universo. O pessoal lá é incrível, tá? Um suporte absurdo. Tem uma área de membros na Circle, né? Então a comunidade ela é dentro da Circle. Ali é bem intuitivo, para filtrar todos os conteúdos. Tem canais ali de negociações para quem está lançando projeto. Se você busca um sócio para o seu projeto também, a comunidade também é para você. Então, ali tem muitas oportunidades. Até para o pessoal da área do design, né? Que é a nossa área de design, filmmaking, enfim. Todo mundo que está ali precisa de materiais para isso. Materiais para os produtos que eles estão construindo. Então, essa galera vai precisar de logo, vai precisar de vídeo, vai precisar de, enfim, todos esses materiais gráficos e vídeo, enfim, tudo isso eles vão precisar. Então, ali é um lugar bem bacana, bem interessante para você para você ali encontrar novas oportunidades, beleza? Então, bora lá para a tela, vamos ver como é que a gente fez. A gente fez o fluxo deles que eles chamam de Tech Tutor. O que é o Tech Tutor? Ele é um fluxo de automação que ele serve para instruir o usuário sobre alguma situação específica. Então, da onde surgiu o Tech Tutor, né? O Felipe, ele viu uma necessidade no mercado de programação mesmo, uma barreira das pessoas que trabalham nessa área, só que elas têm dificuldade de falar inglês. Então, essa talvez seja a maior barreira desse mercado, porque o pessoal aqui do Brasil, os desenvolvedores, eles têm um nível muito alto de skill, mas uma barreira para eles fecharem novos negócios ou até arrumar um serviço lá fora é o inglês, o nível de inglês. E aí ele pensou, por que não criar uma solução de um agente que vai conversar e vai treinar com esses desenvolvedores para eles desenvolverem essa técnica.
pelo WhatsApp. E sensacional, essa ideia é incrível. E aí ele colocou para rodar e ele montou esse fluxo, né, para realmente entender e validar essa ideia. E ele compartilhou todo esse processo com a gente lá da comunidade de como é que ele fez essa construção. Então eu vou mostrar aqui para vocês mais ou menos como é que funciona o fluxo. E vai ser até legal de falar aqui. E aí, o André, Felipe, se você estiver vendo esse vídeo, fala alguma besteira. Eu sou bem iniciante, mas tô curtindo muito esse universo e com certeza vou me aprofundar mais e eu vou aprender mais sobre como é que funciona tudo isso daqui, beleza? Então, ó, esse daqui é o webhook. O webhook, ele funciona como se fosse... Vamos dizer que o webhook, ele fica ouvindo o que está acontecendo ali. Então, quando a pessoa manda uma mensagem lá no WhatsApp, aciona o webhook. E aí começa todo o fluxo. Então, aqui a gente tem o banco de dados, né? O banco de dados está aqui na Base Row. A Base Row é a ferramenta que a gente usou para criar, né, o banco de dados, onde a gente vai armazenar os dados dos usuários. Eu vou estar borrando aqui esses dados, né? Porque são dados de usuários que estão testando, acho que não é legal de mostrar isso aqui, mas como vocês podem ver, já tem usuários testando essa ferramenta, né? E bem legal isso, e ver que o negócio já está rodando, já tá funcionando. Então, basicamente é o que? A gente coloca, primeiro, a pessoa manda a mensagem, o webhook, ele escuta essa mensagem e começa o fluxo. A partir daqui, entra no banco de dados, o banco de dados, ele vai... O que acontece mesmo? Vamos lá. Então, ó, voltando, galera. Então, bora lá. O webhook, ele vai escutar a chamada, né? Se a pessoa chamar no WhatsApp, vai ativar o webhook. Depois disso, vai entrar no banco de dados e esse banco de dados aqui serve para ver se a pessoa tem registro ou não, né? Porque antes disso daqui, a gente tem uma outra automação que também está rodando, que é do Tally. O Tally é uma ferramenta de formulário. Então, sempre que a pessoa cadastrar o seu usuário, o seu número de WhatsApp no Tally, vai ser armazenado aqui no banco de dados, né? Então, pode ver, aqui tem um webhook. Sempre que o Tally for cadastrado, os dados dessa pessoa entram no banco de dados. E esse mesmo banco de dados, ele vai ser o responsável por passar aqui no fluxo. Então, se a pessoa tiver o cadastro no Tally, ela vai passar aqui nesse fluxo. Se o usuário não existe no banco de dados, ele vai entrar no fluxo aqui e vai enviar uma mensagem automática, certo? Aqui falando, ó, você precisa se registrar, né, para você poder usar o fluxo. E aqui está aqui o link do Tally para a pessoa se registrar. Depois que ela se registra, aí ela passa por esse caminho aqui, que é aqui onde começa toda a automação, certo? Primeiro aqui ela verifica o plano, nesse caso específico a gente não criou o plano, está no trial, né? No trial é o teste. E eu deixei também teste infinito ali para justamente validar, mas a ideia aqui é colocar, conectar com a Stripe e fazer aí mais funções em cima desse assistant, né, dessa automação aqui. Então, caso a pessoa não possui plano nesse caso específico, como não tem nenhum plano, tá tudo certo. Mas caso ela não tivesse plano, aqui também enviaria uma outra mensagem falando que, olha, você não tem plano ativo, você quer fazer o pagamento para você utilizar a ferramenta? Então, isso daqui já está funcionando também, tá? Aqui, beleza. Depois que passou daqui, aí ele verifica se o usuário tem uma thread. O que é a thread? A thread é basicamente um código do Assistant da OpenAI, cria como se fosse um histórico de mensagens. Então, se a pessoa não tiver thread, ela precisa criar essa thread para que comece o fluxo de automação. Imagina que uma pessoa, ela entrou aqui no fluxo e aí ela recebeu uma mensagem do Assistant. E para ele funcionar e a pessoa começar a interagir com esse Assistant e ele realmente resolver o problema dela, ele precisa criar ali uma linha cronológica de mensagens, né? Porque senão toda vez que ele mandasse uma mensagem para ela, ele ia falar, por exemplo, olá, eu sou a Purple, no caso, a Assistant, nossa, nem falei sobre isso, ela se chama Purple, a gente comprou até o domínio e tudo mais, a gente vai falar mais dela mais pra frente. No caso, ela iria estar sempre se apresentando, então, tipo, sei lá, eu quero melhorar minha produtividade. Nesse caso específico, ele não iria resolver essa situação, porque ele ia ficar sempre repetindo essa mesma mensagem. Então, a thread ela serve justamente para resolver toda essa questão aí. Ele vai meio que armazenar a mensagem ali. Então, nesse caso aqui, verifica se a pessoa tem a thread ou não. Se a pessoa não tiver a thread, ele sobe aqui e cria a thread para ela. E essa thread, ela é atualizada no banco de dados. Então aqui, ó, você pode ver, tem dentro do banco de dados, tem aqui, ó, thread ID. Se a pessoa não tiver, como é esse caso aqui, esse fluxo aqui, ele atualiza essa linha e aí a pessoa, a partir desse momento, começa a ter, ela passa a ter essa thread e ela consegue continuar a conversa, certo?
Legal. Então, vamos imaginar uma situação. A pessoa não tem um cadastro e ela entrou no fluxo. Ela vai passar por aqui, certo? Vai verificar se ela tem um plano. Ela vai passar. Lembrando, ela já fez o cadastro lá no Tally, certo? Ela vai passar primeiro aqui porque ela não tem a thread. Então, no final aqui, ó, ele vai mandar uma mensagem apresentando o bot, o assistant. E aqui já tem uma mensagem pronta. Olá, sou a assistente virtual criada pela agência Flowstep. Estou aqui para ajudá-lo a ser mais produtivo, introduzindo micro hábitos em sua rotina diária. Usarei ferramentas como lembrete, rastreadores, blá blá blá. Vamos juntos otimizar a sua produtividade de maneira sustentável. Eu poderia, sei lá, colocar qualquer coisa aqui, ou qualquer outro tipo de mensagem. Nesse caso aqui, a pessoa já sabe como é que funciona o Assistant e a partir daqui, como ele já tem a thread criada, porque ele só vai receber essa mensagem depois que ele tiver atualizado lá no banco de dados a thread, certo? A próxima mensagem que ele mandar, ela vai entrar aqui nesse fluxo e ela vai passar aqui por baixo. E aqui é onde tudo começa a funcionar, a engrenagem começa a girar. Então, aqui tem a mensagem, aqui esse switch, ele funciona. Aqui é uma parada um pouco mais complexa, eu não entendi muito bem algumas coisas, preciso rever de novo as aulas, mas basicamente são os status do Assistant da OpenAI. Quando você dá um comando, ele fica com um status. Então, ele é como se estivesse entrando em uma fila. Então, esse switch, ele serve para separar os status da run, justamente para não bugar esse assistant, tá? E aqui é um wait também para esperar um pouquinho a mensagem, para não ficar chegando uma mensagem em cima da outra. Enfim, tem algumas funções aqui que são um pouco mais complexas. Pra gente, né, que é iniciante, para eles, obviamente que não. Mas, assim, basicamente é isso. Aqui chega a mensagem para o usuário no final. E vamos voltar aqui para a câmera. E bora lá. Então, a ideia da Purple é justamente de criar uma solução de otimização de tempo. Porque o que eu faço? Eu tenho um hábito de, antes de dormir, eu escrevo no WhatsApp mesmo quais que são as tarefas principais que eu preciso fazer no próximo dia. Então, eu tenho um grupo comigo mesmo e eu escrevo lá em lista, né, em ordem, todas as principais tarefas que eu preciso fazer. E aí, por que não criar soluções de coisas, de situações que eu já passo no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu tenho alguns, não diria problemas, mas eu vejo como uma possível solução talvez criar um bot de cobrança financeira, por exemplo, onde eu não precise ficar mandando mensagem para o cliente e falando, olha, você já fez o pagamento? Então, eu crio um bot que ele vai saber o dia e ele vai saber se o cliente fez o pagamento ou não e vai mandar uma mensagem notificando ele ou um e-mail notificando ele que ele não fez o pagamento. Isso me tira um desconforto, né, de ter que mandar mensagem para o cliente e resolve um problema que se torna minha realidade hoje. Não são todos, mas isso eu vejo com um potencial para até outras pessoas também. Eu imagino que outras pessoas também devem passar por essa mesma situação e até em maior escala, né? Imagina um exemplo, uma loja de roupa, uma que faz crediário, entendeu? Que tem ali muitos mais clientes, né? Um volume muito maior de clientes. Então, isso economizaria muito tempo, né? Então, nisso, acho que é legal de trazer essa ideia também. Mas, pessoal, o vídeo era mais ou menos esse. A bateria da câmera tá acabando, então eu vou precisar encerrar. Obrigado pela sua atenção. Desculpa aí se eu falei algum termo errado ou de uma forma que não deu para entender direito. Eu sou bem leigo ainda no assunto, mas eu tô gostando muito de participar e de aprender mais sobre esse universo de automação e vai ser o futuro, já tá sendo, né, nossa revolução nesse momento. Então, já tô implementando isso na agência, na empresa e tem muita novidade por aí. Gratidão por você que me acompanha. Se você curte esse tipo de vídeo, considere se inscrever, ativa o sininho, deixa um like e vai vir muito mais vídeos por aí. Lembrando, nós lançamos esse MVP em 5 horas, tá, pessoal? 5 horas. Eu peguei para estudar a aula lá do Felipe. Eu assisti algumas aulas, ainda não tá pronto, né? Tem muito mais conteúdo lá. Agora, a próxima feature que a gente vai implementar no bot é ele escutar áudio, né? Então, você vai poder mandar áudio lá e ele vai entender o áudio e vai te responder. Então, tem muita coisa legal ainda por vir. E bora aprender, bora desenvolver. Gratidão mais uma vez pela sua atenção, por você que me acompanha. Tamo junto e até o próximo vídeo. É nóis. Always first at the finish line. First to the plate when it's dinner time.